O Problema dos Três Corpos, a nova série dos mesmos criadores de Game of Thrones, lançou ontem na Netflix. E hoje estamos aqui para conversar se ela é tudo isso mesmo que foi prometido ou será que ela é um tanto quanto fraca, Marcelo Hessel? E pronto, olha aí, ó. Esse vídeo aqui vai ter spoilers, tá? Porque a gente vai falar bastante da adaptação em relação aos livros do Cixi Liu, que é uma trilogia de sci-fi. E além disso, essa temporada já tem material do primeiro livro e do segundo livro. Exato. Então tem muita coisa que acontece aí, a gente vai entrar nesse mérito. E Giovanna, que ela está de má vontade com a série, porque ela entrevistou a galera e o pessoal foi meio arrogante, entendeu? Falando que nunca foi feito nada parecido e tal. Também. Aí ela ficou meio assim... Ó, os caras, em defesa deles, eles foram legais, tá? Só que assim, como eles falaram na Junket, inclusive que esse é um vídeo que está disponível no YouTube do Omelete, eles falaram que nunca foi feito algo como o Problema dos Três Corpos. É o novo sci-fi que tem elementos que jamais foram vistos. Inclusive, eu citei o fato de que eu acho que tem alguns elementos, sim, muito parecidos e que fazem referência a... Sei lá, um exemplo aqui que eu dei de cara foi Donnie Darko, porque Donnie Darko tem uma trilha sonora parecida, inclusive tem Echo in the Bunnyman. The Killing Moon não é uma música tão famosa assim pra você colocar numa série. Tem a questão do cronômetro que fica na cara, que nem o cronômetro do próprio Donnie. Então, assim, tinha alguns elementos lá, não só esses, como, por exemplo, eu senti alguns toques de Dark naquela dramatização e na música pesada, o Ramin Djawadi é o compositor. E aí eu falei, que outras obras vocês acham que pode servir aí como uma referência? Eles, não tem nenhuma, não. Não tem nenhuma obra como o Problema dos Três Corpos. Você acha que é verdade? Não tem nenhuma obra no mundo como o Problema dos Três Corpos. Os caras têm que vender o peixe deles lá, porque eles estão, afinal de contas, promovendo a série. Então eles vão falar, não, isso aqui é igual, nunca teve nada parecido e tal. Beleza, eu acho que tem realmente uma coisa ali. Aliás, você deve ter visto um outro vídeo aqui no Omelete em que a gente explicou a importância de O Problema dos Três Corpos e por que é interessante a gente acompanhar essa adaptação. Porque a trilogia na China é um grande sucesso, é o maior livro de ficção científica da China, vendeu pra cacete, tá traduzido em 1 milhão de países aí, ganhou o Hugo, é o primeiro livro de ficção científica chinês, oriental mesmo, a ganhar o Hugo, que é o principal prêmio ocidental aí de ficção científica. Então tem uma importância que realmente ela é superdimensionada. Agora, eles falarem que nunca foi feito nada parecido e tal, eu acho que aí realmente é um pouco puxar demais a sardinha pro lado deles. Tirando isso e levando isso em consideração, eu gosto da adaptação, eu acho que ela resolve muitas coisas do livro, porque o livro é assim, o Cixi Liu é o cara que tem muitas ideias, algumas ideias brilhantes, algumas ideias super empolgantes e tal, mas assim, ele não é um grande prosador e também não é um cara que dramatiza muitas coisas, ele não tá muito preocupado com relações de causa e efeito, ou de dramatização e de pensar uma dramaturgia para esses personagens, é o cara das ideias. E aí na adaptação eles vão lá e meio que tipo aparam várias arestas e dão um formato mais ideal para ter uma narrativa dramatizada sobre o que acontece nos livros, que é uma história de invasão alienígena. Então eu acho que eles conseguiram transformar numa narrativa empolgante e que pode inclusive surpreender as pessoas, especialmente para quem não conhece os livros, porque os livros têm umas ideias muito despirocadas e é muito legal ver isso traduzido visualmente. Eu gostei demais. Eu discordo na parte do empolgante, não acho que... Eu acho que basicamente nada empolga na série, pra ser bem sincero. Nada. Tem um episódio que empolga e aí eu vou explicar também o porquê ele é um problema, na minha opinião. Primeiro, eu acho que vale que é a gente... o quinto episódio. Obviamente. Eu acho que primeiro vale a gente situar um pouquinho, né, pra galera do que é a série minimamente, porque eu acho que a boa parte de vocês talvez já tenha visto. E diferente do livro, o mistério aqui não é basicamente Trissolares, né, que é o planeta e a existência do planeta. O mistério é basicamente o que tá acontecendo. Tudo é um mistério na série da Netflix, porque a gente já começa sendo introduzido a alguns elementos que ficam lá um pouco jogados e a gente fica nesse aguardo de entender, bom, o que é esse videogame? Por que os cientistas estão morrendo? E aí, conforme a narrativa vai se desenvolvendo, a gente entende que o ponto principal é, de fato, a invasão alienígena. E mais do que isso, o que eu acho interessante Mas é o... só o quê? cortando rapidinho, isso é explicado mais rápido na série de TV do que no livro, inclusive. Muito. O livro, o mistério é realmente Trissolares. O que é aquele planeta. Pô, quanto tempo a gente demora pra descobrir Trissolares? Inclusive, no Problema dos Três Corpos, o vídeo que a gente fez explicando um pouquinho, um monte de gente virou e falou, mas é spoiler. Na verdade, na série, no segundo episódio, eles já falam que existe realmente outra forma de vida e existe esse contato, né? A comunicação com outra forma de vida. Toda essa questão da comunicação me interessa muito, todo esse arco da Ye Wenji
Eu acho bacana, eu acho bem explorado. Só que eu acho que a série se perde em muitas outras coisas. Então a gente estava falando aqui sobre empolgação. Por que eu não acho empolgante a série? Eu acho que, diferentemente de Game of Thrones, e eu não tô comparando de gêneros, eu tô comparando só a questão de desenvolvimento de personagem. O problema dos Três Corpos é muito fraco. Então eu não tenho apego a ninguém que está lá. E por que isso, de certa forma, me atrapalha na minha experiência? Porque nenhum acontecimento pra mim tem senso de urgência. Então eu não sei o nome da galera. Eu até tinha um cara crachá aqui, porque pra mim é o Wong da Marvel, é o Sam Tarly do Game of Thrones, é a Jean, beleza, que ela é a protagonista. Quem mais tem? A Eiza Gonzalez, o cara que tá morrendo. Tipo, eu não consigo me apegar a nenhum personagem. E qual é o problema disso? Até o 5º episódio, a minha opinião foi focado na vertente alienígenas. O que está acontecendo no videogame? Qual é aquela parada envolvendo as pessoas que se interessam pela outra forma de vida de Trissolares? A partir do 5º episódio, tudo isso é, entre aspas, jogado no lixo e vira outro o problema, não é que é dilemas humanos. Jogado no lixo, né? Você tá meio que apresenta qual é a questão da série. A questão da série vai ter uma raça alienígena que vai invadir o planeta e estamos condenados. E o que a gente faz com essa informação? Na metade da série, do começo pra metade, não é esse o foco. O foco é ninguém saber o que tá acontecendo. Aí do 5º pro 8º, aí esse é o problema. O problema é como, vamos exemplificar aqui, como se fosse mudanças climáticas. Eventualmente, o mundo é capaz que acabe. Então, como é que a gente se sente responsável diante disso? Então, uma invasão que vai acontecer daqui 400 anos, uma invasão alienígena, o mundo vai acabar daqui 400 anos, todo mundo vai morrer daqui 400 anos. Como é que é muito interessante pensar isso, como eles geram o senso de urgência diante de uma coisa que nós não veremos. Então, como é que a gente se apega àquele problema? E se torna, de certa forma, um dilema também, que são algumas pessoas falando, foda-se, eu não vou estar vivo, eu não ligo para os meus descendentes, eu não ligo para ninguém que vai estar vivo aqui, porque eu não vou estar vivo, então pra mim tanto faz. E aí tem o contraponto que meu irmão, você não pode ser egoísta a esse ponto, você tem que pensar nos descendentes, você tem que pensar no futuro da humanidade. E eu acho interessante esse dilema, mas a partir do momento que eu não ligo pra ninguém que está lá, me dificulta ter apego a qualquer coisa que tá acontecendo. Então, do 1º ao 5º episódio foi essa dinâmica um pouco mais sobre o mistério que envolve Trissolares, sobre o mistério que envolve os alienígenas. E do 5º pro 8º, o que eu senti? Eu senti que virou dilema entre seres humanos, dilema entre os personagens. Então, é o cara que tá morrendo, aí vai mandar o cérebro. Aí é o relacionamento do menino com a menina. Péssimo relacionamento. Eu não senti nenhum apego entre eles. Aí o Jovan, do nada, vira... O Jovan Adepo é o nome do ator, eu nem lembro qual é o nome do personagem. Qual é o nome? Sol? O Sol. Aí, do nada, ele vira... O Sol, ele é importante. Porque, enfim... Nos 2 últimos episódios. Mas o que acontece na série? Que é uma questão de adaptação para facilitar realmente... o nosso entendimento de quem são os personagens, para você não ter que apresentar personagem lá na frente que de repente ele ganha muita importância. Nos livros, você tem no 2º livro um personagem que é importante, que é o Luodi. O Luodi é o cara que é o principal dos Wallfacers, que é um termo que é criado no universo dos livros para você dizer quem são os humanos que vão ser meio tipo a ponta e os personagens mais importantes do universo, porque eles vão carregar todo o avanço tecnológico, militar, estratégico para o futuro, até a hora da invasão. Então o Luodi é um cara que ganha muita importância no 2º livro, mas aí, em vez de você apresentar esse cara no futuro da série, tipo, é apresentado desde o começo, ele é um dos cientistas, que é justamente o Sol. Então aí você tá meio que tipo dando um grupo, um núcleo de personagens no começo da série, e aí o desenrolar da série vai dizer, tipo, eles são importantes por isso, 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 em vez de você só ficar pensando personagens do meio pro fim, ou do fim pro 2º livro e tal, como acontece nos livros. Eu entendo que você talvez tenha ficado desgostosa, porque, tipo, é muito uma questão de coincidência. Como assim? De coincidência, porque você tem um grupo de personagens e de repente eles ganham uma puta importância. E eles são muito unidimensionais. Todos eles são muito unidimensionais. Sabe o que parece, Marcelo? Parece que existia um personagem
no livro e eles desmembraram esse mas personagem e fizeram cada 5 personagens lá pra representar um só. Mas é mais ou menos isso que acontece. Aí um deles é o cara que deu certo. Aí o outro é o doente que não sabe o que vai acontecer. Aí outra é meio que a protagonista que consegue resolver as coisas, porque tudo é conveniente. Todo mundo começa a pegar problemas extremamente complexos e resolve em 2 minutos. Se você tá assistindo aqui, você também não gosta de uma questão de conveniência nas histórias e narrativas, putz, talvez essa série não seja pra você, porque, tipo, tudo é sempre muito conveniente. Então, por exemplo, o namorado da menina, que é o cara que é da Marinha, de repente vão chegar pra ele e ele vai ganhar importância. Na moral. Tem até o filho do detetive, ele também ganha importância no livro. Mas na hora que isso acontece na série, você fala, puta, até esse cara virou importante. Então, tipo, tudo é muito... É tudo uma questão conveniente, de conveniência. Conveniência de roteiro. Então, cara, eu acho que a série é maior que isso, sabe? Tipo, por mais que tudo pareça conveniente, as situações em que esses personagens são colocados são situações interessantes e eu gosto. Por exemplo, o fato... Parece que é tipo Willy Wonka, a Fantástica Fábrica de Chocolates, porque todo mundo ali é escolhido por alguma coisa e de repente eles viram as pessoas mais importantes do mundo. Acontece que no final da temporada tem um personagem que, por conta disso, falam pra ele, cara, você é o cara mais importante do mundo agora. Aí ele fala assim, não quero isso. É mais ou menos na jornada do herói, quando você se recusa a aceitar a missão. Sim. Então, no final da temporada, pra mim foi uma coisa legal, porque, tipo, é como se você tivesse incorporado realmente na série essa questão do cara, por nenhum motivo, ter sido escolhido o cara mais importante do mundo. E, de repente, ele tá numa situação muito absurda, meio kafkiana, assim. Fala, não, tipo, você tá falando pra mim que eu sou importante, eu não quero. Eu renuncio. Aí as pessoas falam assim, você renuncia, tudo bem. Você renuncia, então. E continuam tratando ele como uma puta importância. Sim. Eu adoro essa situação. Tudo bem, beleza. Até o 5º episódio, você tem o primeiro livro. Então, o final do primeiro livro é o que acontece no 5º episódio. Que é um clímax, de certa forma. Eu acho que isso é complicado também, porque, enfim, reiterando o Marcelo, é o final do primeiro livro. Então, o 5º episódio é o boom da parada. Então, é óbvio que no 6º episódio acabe... Enfim, eu acho que o 6º episódio é um respiro, que é importante ter um respiro, porque aí realmente o mundo assimilando a ideia de que existem alienígenas. E eu gosto do final da temporada porque me parece uma coisa anticlimática de você meio que criar um gancho para a próxima temporada, mas não é que você só tá dando um gancho, você tá meio que tipo, dando uma nova dimensão dramática para esses personagens, tendo que enfrentar realmente um dilema aí, tipo, puta, será que eu vou me preocupar com os meus herdeiros daqui a 400 anos e tal? Tipo, é a mesma coisa que acontece no começo do 2º livro. E eles estão formatando de um jeito que parece uma grande decupagem inteligente do que acontece nos livros. É a mesma coisa que D&D, que são os criadores, fizeram com Game of Thrones. Enquanto tinha material dos livros, eles fizeram um baita trabalho de decupagem. Eu acho que é o grande mérito deles. Eles pegam um material que é super volumoso, cheio de personagem, às vezes eles condensam personagem, às vezes elimina eventos, combina coisas numa coisa só. Eles são muito bons nisso. E eu acho que eles fizeram muito bem também nesse caso. Às vezes desmembrando um personagem em vários personagens e tal, mas de um jeito que pareça tudo muito conveniente, mas ao mesmo tempo conveniente do jeito que a ficção pop e a cultura pop aceita, entendeu? Então eu não fiquei desgostoso com isso como você ficou. Eu gosto, inclusive, de algumas situações em que os personagens parecem aquela coisa, você pega um nerd para ser o protagonista de uma aventura, sabe? Que tipo, o nerd nunca viveu uma aventura dessa, escolheram um nerd para ser o herói dessa aventura. E tipo, porque eles são meio nerds, né? Inclusive eles ficam discutindo o C.S. Lewis uma hora lá e tal. Sim. Então, tipo, é como se fosse essa coisa de escolher o nerd, que é super popular hoje em dia, né? Star Wars faz isso, Jurassic World faz isso. Mas eles estão fazendo isso de um jeito legal, tipo, ou pelo menos de um jeito que é um pouco mais convincente, pelo menos eu achei. Assim, o que eu acho pela primeira vez em muito tempo, e eu falei isso pra você, eu entendi o que você quer dizer quando a pessoa é prepotente, entre aspas. Eu senti que D&D acharam que estavam criando uma parada lá que ia parar o mundo. Então eu sinto uma forçação de barra muitas vezes no roteiro, eu sinto uma forçação de barra na criação da atmosfera, em algumas situações que pra mim foram simplesmente vazias. Então tem uma cena que é uma releitura do Ramin Djawadi, que já existe de videogames. É uma música maravilhosa. O Ramin Djawadi, pra mim, é um dos maiores compositores atualmente. E aí tá o cara doente, e aí ele vê a estrela, ele compra a estrela, e aí rola esse momento. Pra mim, eu não tô nem aí pra esse cara, porque na minha opinião ele não foi nada desenvolvido, assim como nenhum dos outros personagens. Então, o que
me interessou nessa série, que foi no pós-série, na real, foi que eu fui contar pra uma galera aqui do Omelete mesmo sobre a história, e eu contei alguns elementos, principalmente essa questão de como a gente se porta diante de uma situação que vai acontecer com os nossos descendentes. O mundo vai acabar daqui 400 anos. Como é que a gente se porta diante disso? E isso são coisas que a gente se depara no cotidiano mesmo, que é, enfim, coisas básicas como, sei lá, aquecimento global, entendeu? Umas paradas de como é que a gente se porta diante de coisas que a gente faz hoje em dia e que podem reverberar no nosso futuro. Então, alguns desses elementos, quando eu tava contando pras pessoas, todo mundo aqui no Omelete ficou maravilhado. Eles falaram, meu, eu quero ver essa série pra ontem, porque são elementos bacanas, são dilemas diferentes, é uma abordagem de certa forma diferente. Então, assim, quando os caras viraram e falaram, é diferente de tudo que vocês já viram, de fato tem algumas coisas, algumas abordagens e alguns elementos que são diferentes. Isso realmente é verdade. Inclusive, essa decisão criativa de fazer com que o primeiro livro finalizasse no 5º episódio, que pra mim foi uma decisão anticlimática. Assim, não tem tanta coisa que acontece, né? Tipo, no livro, os personagens estão dentro do videogame, que é o videogame. O videogame, dos 3 corpos. Eu tava tentando lembrar o nome. Sempre que eles estão dentro do videogame, ele passa um tempão descrevendo visualmente qual que é o efeito físico da órbita e da gravidade. Acontecimentos propriamente dito. Os acontecimentos propriamente ditos não tem tanta coisa assim. Então, inclusive ele vai pensando elementos do segundo livro e jogando no meio do primeiro. As conversas do milionário com os aliens, a transcrição das conversas só tá no segundo livro, mas eles puxaram para a primeira temporada. Então, tem muita coisa ali que é para engrossar a história. E eu achei que isso foi bem feito. O que eu acho, eventualmente, talvez num futuro, essa série seja uma revolução. Talvez essa primeira temporada tenha sido para construção de algo muito maior, porque a maioria das críticas ficou bem dividida, na verdade, as críticas. Tem umas críticas falando que foi a coisa mais tediosa que já viram e críticas falando que é um dos melhores sci-fi já criados. Então, me intrigou muito esse fato de que não tem uma crítica firmada. Inclusive, nós estamos aqui em 2 pessoas que acho particularmente você não amou. Eu também não amei, mas você gostou muito mais do que eu. Eu tendenciei muito mais pro negativo, você muito mais pro positivo. Mas é engraçado como as pessoas estão realmente divididas. E o que a maioria das pessoas falou ele está construindo uma parada que vai ser muito maior em breve. Então, pra quem é paciente, pra quem gosta de coisas mais contemplativas, eu gosto de uma parada contemplativa e eu achei um completo tédio. Não me aprofundei nos personagens, não me identifiquei com nenhum deles. Reconheço que tem elementos muito interessantes, tem umas abordagens de sci-fi que a galera, em sua maioria, vai gostar, mas em um momento, em um período que a gente tem muito conteúdo, muita coisa lançando, muita coisa que vem, muita coisa que vai, eu nunca priorizaria o Problema dos 3 Corpos como alguma coisa que eu assistiria. Então pode ser que venha a ser uma série que em alguns anos eu tenha outros olhos pra ela, pode ser, mas eu vou realmente deixar o futuro me dizer isso, porque pra primeira temporada nunca seria um conteúdo que eu priorizaria diante de tantas coisas legais que estão saindo. Muito bem, dá seus ovinhos aí então. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Pode dar antes, por favor? Seguinte, eu acho que depende muito de uma expectativa também. Não é uma série revolucionária, não é um negócio mais incrível feito na televisão sobre sci-fi e tal. Tem muito sci-fi, né? Parece que as pessoas esquecem isso, enfim, tem muita coisa muito legal já feita. Os livros são muito cerebrais. Ele é um pouco próximo de Arthur C. Clarke e de Asimov nesse sentido, que às vezes as narrativas elas se bastam e elas se justificam pelas ideias, muito mais do que por uma questão da dramatização e tal. Então eu acho que a série de TV não me pegou pelos personagens, eu acho que a ideia não é ser um estudo de personagem. Os dilemas também não me pegaram tanto assim. Eu acho que é importante você engajar um pouco nos dilemas para, enfim, se afeiçoar a esses personagens. Para mim, a ideia não era tanto essa. Para mim, é como você consegue transportar do livro algumas ideias de sci-fi que são muito interessantes, envolvendo questões de exatas, basicamente, né? Tipo, matemática, física e tal. Acho isso muito interessante. E, ao mesmo tempo, criar um suspense que vai virando mesmo o tempo inteiro. Então, primeiro a questão são os números, a contagem regressiva. Depois a questão é, a paranoia dos computadores de próton, os sófons. Aí depois a questão é como você vai mandar as pessoas para o espaço. Então a série vai virando de registro o tempo inteiro e isso foi suficiente para me engajar na série. Então eu acho muito divertida de assistir e para mim basta. Então 4 ovos. Eu tô na dúvida se eu dou 2 ou 3. Assim, se eu tivesse num mau dia, eu daria 2. Você tá num bom dia? Eu acho que eu tô.
Eu acho que eu tô mais pra um bom dia do que pra um mau dia, então eu vou dar 3. Pelo único fato de que quando eu contei para as pessoas sobre a série, elas ficaram tão encantadas que eu, de certa forma, pensei em ter uma releitura sobre ela e focar nos pontos legais, que é de fato... Aí eu vou me diferenciar de você, que é de fato para mim a questão de alguns dilemas. O Ramin Djawadi, para mim, ele é incrível também, então como apaixonada por trilha sonora, faz uma certa diferença tê-lo no projeto, mesmo que eu não tenha achado que ele marcou tanto assim na trilha sonora. Tem algumas coisas que eu gosto. O Benedict Wong, pra mim, é ótimo. Ele é ótimo. O Liam também. O Dashi é ótimo. O personagem é ótimo. Ele é ótimo. A Ye Wenji, eu acho que ela é interessante também. Então, tiveram alguns momentos na série que eu realmente me senti presa, mas no final eu senti que foi tudo meio vazio. Eu vou dar 3 porque, como eu disse, alguns elementos realmente me cativaram e eu acho que as pessoas terem gostado tanto quando eu falei fez com que eu, sei lá, desse uma outra chance, mas ainda assim acho bem fraco. Eu acho que essa série é pop o suficiente para as pessoas meio que ficarem aficionadas nela. Mas isso a gente vai descobrir agora que O Segredo dos Três Corpos está aí na Netflix. Você pode dar aí os seus pareceres, seus comentários aí, a sua opinião também. Conta pra gente se você tá mais pra... Não é tudo isso, ou se você acha que é revolucionário também, sei lá. Conta aí pra nós, vamos descobrir aí, porque afinal de contas é uma trilogia, tem muita coisa pra vir ainda pela frente.